O lustre de cristal brilhava sobre o salão de festas imponente da alta sociedade de São Paulo, lançando uma luz dourada e cruel sobre os convidados. Risos e o tilintar de taças preenchiam o ar, até que a voz de Eduardo cortou tudo como uma navalha, fria e cheia de escárnio. "Tire esse casaco, Lívia", ele ordenou. Não era um pedido. Era uma sentença de humilhação pública. O salão congelou. Lívia, 28 anos, instintivamente apertou as mãos sobre a barriga, protegendo a vida frágil que crescia lá dentro. Aquele pequeno ser era sua única esperança. "Eduardo, por favor", ela sussurrou, a voz trêmula, quase inaudível sob o peso dos olhares que a atingiam como facas afiadas. O marido, alto e impecável em seu terno preto, olhou para ela com desprezo gélido, o que Lívia reconheceu como uma fúria narcisista. "Você acha que pode esconder algo de mim?" Ele sibilou, dando um passo à frente que era uma ameaça. "Você pensa que pode enganar todos aqui com sua atuação de inocente? Você me transformou em piada." Os convidados trocavam olhares desconfortáveis, mas ninguém se atrevia a intervir. No canto do salão, Sofia, a amante de Eduardo, saboreava um champanhe. Seus lábios se curvaram em um sorriso cruel e satisfeito. O triunfo era palpável em seus olhos de predadora. O coração de Lívia disparou. A gravidez tornava cada respiração mais pesada, mais difícil. O casaco de seda que Eduardo exigia que ela tirasse não escondia nada além de seu corpo trêmulo e a vergonha silenciosa de ser humilhada por quem havia prometido protegê-la do mundo. "Eduardo, eu estou implorando", ela disse, a voz sumindo no desespero. Ele riu amargamente, virando-se para a multidão, como um maestro regendo sua orquestra de fofocas. "Estão ouvindo isso? Ela está sempre fingindo ser frágil. É nisso que ela é boa, fingir ser a esposa perfeita." Algumas pessoas riram sem graça. Outras desviaram o olhar, sentindo o veneno no ar. Sofia se inclinou para uma das convidadas e sussurrou, alto o suficiente para Lívia ouvir. "Talvez ela nem esteja grávida. Talvez esteja mentindo o tempo todo só para prender ele, a coitadinha." Lívia sentiu os joelhos fraquejarem. A visão turvou com as lágrimas de desespero. A dor daquela traição açoitava seu peito com força cega. "Isso não é verdade", ela murmurou, agarrando a barriga com mais força. Mas Eduardo não parou. O demônio da humilhação tinha tomado conta dele. "Então prove", ele latiu. "Mostre a todos que não está escondendo nada debaixo desse casaco. Mostre a verdade, ou tire essa farsa daqui." O espanto percorreu o salão. Até a banda parou de tocar. O rosto de Lívia ficou pálido como neve, sentindo que o chão iria ceder sob seus pés. Por um segundo, ela pensou que desmaiaria ali mesmo. "Eduardo, por favor, isso não está certo", murmurou um convidado mais velho. Eduardo o fuzilou com o olhar, e o homem recuou, derrotado. Os dedos trêmulos de Lívia tatearam os botões de seu casaco. O ar estava gélido contra sua pele. Cada segundo se arrastou para a eternidade, um martírio lento. Sua respiração falhou ao olhar para Eduardo, seu marido, seu algoz, e depois para Sofia, cujos olhos brilhavam com um triunfo maligno. Quando o último botão se soltou, um silêncio profundo varreu o salão. Seu vestido de maternidade branco, um símbolo da vida que ela tentava proteger, brilhou fracamente sob as luzes, mas foi ofuscado por uma pequena mancha. Uma mancha de sangue, do desconforto que ela estava sentindo, manchava o tecido perto de sua cintura. Alguém engasgou. Alguém sussurrou. "Ela está sangrando! Meu Deus, a criança!" O sorriso de escárnio de Eduardo desapareceu por um milissegundo. Uma falha rápida que denunciou seu medo, mas era tarde demais. Os murmúrios da multidão
se transformaram em nojo direcionado a ele. O corpo de Lívia balançou. Sua mão se estendeu, agarrando apenas o ar. E então ela desmoronou no mármore frio. A taça de champanhe de Sofia caiu e se espatifou no chão, no exato momento em que o corpo de Lívia atingiu o chão. Um som que parecia o estilhaçar de sua alma. E pouco antes de as luzes do salão ficarem escuras para ela, Lívia ouviu a voz de Eduardo, fria, distante e cruel, dizer: "Você sempre estraga tudo." O quarto de hospital cheirava a desinfetante e solidão. Máquinas apitavam suavemente ao lado da cama de Lívia, cada som lembrando-a de que ainda estava viva, mas por um fio. A luz forte acima dela parecia branca demais, dura demais, como os olhos que a encararam durante aquele pesadelo de festa. Suas mãos foram instintivamente para a barriga. O bebê ainda se mexia fracamente. Um alívio inundou seu corpo, misturado com um medo paralisante. Ela virou a cabeça e viu a cadeira vazia ao lado. Eduardo não estava lá. Ele nem sequer tinha ligado. Em vez disso, uma enfermeira lhe entregara um telefone mais cedo com uma mensagem. Era de Sofia. "Eduardo está comigo esta noite. Você deveria descansar, querida. Estresse não faz bem ao bebê." As palavras a apunhalaram mais fundo do que qualquer faca. O coração de Lívia doía em silêncio. Uma vez, Eduardo tinha sido seu mundo inteiro. Um homem que prometia segurança e um para sempre. 3 anos atrás, ela era uma designer de moda promissora, dirigindo sua pequena boutique na rua Oscar Freire, em São Paulo, com paixão e esperança. Ele havia entrado em uma tarde chuvosa, fingindo admirar os vestidos, mas na verdade, admirando-a. Ele disse que ela tinha mãos feitas de luz. Ela riu na época, achando que era romântico. Mal sabia que aquelas mesmas mãos um dia tremeriam de medo dele. Agora, ela tinha 28 anos, grávida e sozinha em uma cama de hospital, enquanto o homem que jurou protegê-la estava nos braços de outra mulher. A traição queimava em seu peito a cada respiração. Ela fechou os olhos, lembrando-se dos primeiros dias, dos piqueniques, das risadas, do jeito suave com que ele costumava colocar o cabelo dela atrás da orelha. Para onde aquele Eduardo tinha ido? Ou ele nunca tinha existido de verdade? Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. A enfermeira entrou e ajustou o soro. "Você precisa descansar", ela disse gentilmente. "Sua pressão arterial está instável e você deve evitar o estresse." "Estresse?" Lívia sussurrou amargamente. "Como posso evitá-lo quando o pai do meu filho está me destruindo?" A enfermeira não respondeu, apenas deu um tapinha gentil em sua mão antes de sair. A porta se fechou e o silêncio retornou, pesado e sufocante. Lívia se virou para a janela. As luzes da cidade de São Paulo embaçavam através de suas lágrimas. Ela se perguntou por quanto tempo as pessoas na festa se lembrariam do que aconteceu. Talvez fofocassem por uma semana, depois esqueceriam. Mas ela jamais esqueceria. Aquela humilhação tinha queimado em sua alma. Seu telefone tocou novamente. Outra mensagem, desta vez de Eduardo. "Pare de me envergonhar. Fique no hospital até que eu decida o que fazer com você." Ela mordeu o lábio para se impedir de gritar. O bebê chutou fracamente, como se sentisse sua dor. Lívia sussurrou baixinho. "Não se preocupe, meu pequeno. A mamãe está aqui." Pela primeira vez, algo mudou dentro dela. Não apenas tristeza, mas uma faísca fraca de desafio. Ela não podia voltar para aquela casa. Não depois do que ele fez. Não depois do sorriso de Sofia. Ela não sabia como, mas ela iria embora. Ela tinha que proteger seu filho, mesmo que isso significasse abandonar tudo.
Seu pulso se estabilizou enquanto ela olhava para o teto do hospital. Em algum lugar profundo, uma voz silenciosa sussurrava que este não era o fim. Era o momento em que ela começava a se reerguer das cinzas de sua humilhação. Eduardo estava diante do espelho que ia do chão ao teto, em sua cobertura de luxo, ajustando os punhos de sua camisa branca. O sol da manhã entrava pelo vidro, mas seu reflexo parecia frio, quase sem vida. Ele mal tinha dormido. O vídeo da festa da noite anterior ficava se repetindo em sua mente. O momento em que Lívia desabou, os engasgos, os sussurros. Mas ele não estava pensando na dor dela. Ele estava pensando em sua reputação. Ele bateu o punho contra o balcão. Ela me fez parecer um idiota, ele murmurou. Em seu mundo, a aparência era tudo. O empresário de sucesso, o marido perfeito, o homem charmoso que podia controlar qualquer ambiente. Mas na noite anterior, tudo isso rachou no momento em que Lívia caiu. As pessoas o tinham visto perder a calma. Os investidores tinham visto fraqueza. Sofia entrou no quarto descalça, vestindo a camisa dele. Você ainda está bravo, ela provocou, envolvendo-o por trás. Eduardo não se moveu. Você não entende. Ela me humilhou. Sofia sorriu. Não, querido, você a expôs. Todos viram que ela não é adequada para ser sua esposa. Você fez o que tinha que ser feito. As palavras dela acalmaram seu orgulho como veneno disfarçado de mel. Ele se virou, olhando para o rosto impecável dela. Você acha que eles vão acreditar que eu fiz a coisa certa? Claro, ela disse docemente. Você é Eduardo Moore. Você é dono de metade das concessionárias de carros desta cidade. As pessoas te admiram. Elas ficarão do seu lado, contanto que você mantenha a confiança. Eduardo assentiu lentamente. Confiança. Era disso que ele precisava. Ele pegou o paletó e foi em direção à sala de estar, onde uma mesa cheia de relatórios de negócios o esperava. Mas uma única foto no aparador chamou sua atenção. Ele e Lívia no dia do casamento. Ela estava sorrindo, radiante, confiante. Ele pegou o porta-retrato, olhando para ele por um longo tempo antes de colocá-lo virado para baixo. Essa parte da minha vida acabou, ele disse categoricamente. Sofia o observava, fingindo ser afetuosa, mas escondendo sua própria agenda. Ela não se importava com Lívia ou com o casamento de Eduardo. O que ela se importava era com dinheiro, com a empresa dele, com seus bens, com seu poder. E agora que Lívia estava quebrada e fora de cena, Sofia via uma porta aberta. A propósito, ela disse levemente, dei uma olhada nos documentos da empresa. Você ainda está compartilhando a propriedade legal com sua esposa. Isso é arriscado. Talvez você devesse resolver isso logo. A mandíbula de Eduardo se apertou. Eu resolverei isso. Os lábios de Sofia se curvaram em um sorriso. Ótimo, porque pessoas como ela não merecem o que homens como você construíram. Por um breve momento, Eduardo hesitou. Uma memória fraca da voz trêmula de Lívia ecoou em sua cabeça. Eduardo, por favor, não aqui. Ele a afastou. A culpa era fraqueza, e a fraqueza destruía homens poderosos. Ele saiu para a varanda, observando a cidade que um dia o admirou. O ar cheirava a ambição e engano. Lá embaixo, os repórteres já estavam sussurrando sobre o escândalo Moore. Ele o silenciaria, disse a si mesmo. Ele sempre silenciava. Ele pegou o telefone e digitou uma mensagem curta para seu advogado. Prepare os documentos. Quero controle total. Ao apertar enviar, o reflexo de Sofia apareceu atrás dele no vidro, sorrindo de forma sombria. Nenhum dos dois sabia que a mulher que eles haviam humilhado não tinha sumido. Ela estava reunindo a força para retornar, e desta vez ela não voltaria sozinha.
Na manhã seguinte à festa escandalosa, Sofia estava sentada em um terraço de café no centro de São Paulo, a luz do sol brilhando em seus óculos escuros. Para quem olhava, ela parecia uma jovem inocente desfrutando de seu café. Mas por trás daquelas lentes escuras, seus olhos dançavam com a vitória. O caos que ela ajudara a criar ainda estava em alta nas redes. Fotos do colapso de Lívia haviam se espalhado, e as pessoas sussurravam que a esposa de Eduardo tinha enlouquecido, exatamente como Sofia planejara. Ela rolou o telefone lendo comentários. Pobre Eduardo, casado com uma mulher tão dramática. Outro dizia, aquela amante parece tão elegante, ele merece coisa melhor. Sofia sorriu. Sim, ela sussurrou para si mesma. Ele merece coisa melhor. Ele me merece. Seu telefone tocou. O nome de Eduardo piscou na tela. Ela atendeu, seu tom escorrendo doçura. Bom dia, lindo. Como está meu homem favorito? Eduardo parecia cansado, irritado. Tenho repórteres ligando sem parar. Os investidores querem respostas. Eu preciso resolver isso rápido. Você vai resolver, Sofia disse calmamente, mexendo seu café. Deixe-me ajudar. Nós só temos que fazer ela parecer instável. As pessoas já acreditam que ela é frágil. Se você enquadrar a situação direito, ela parecerá delirante, até perigosa. Eduardo hesitou. Ela está grávida, Sofia. Isso é arriscado. Sofia revirou os olhos. Você não pode deixar a culpa te atrasar. Se ela perder o bebê, isso só fará as pessoas sentirem mais pena de você, o marido sofredor. Houve uma pausa na linha. Sofia se recostou, satisfeita. Cada palavra que ela falava empurrava Eduardo mais fundo em sua teia. Ela conhecia o orgulho dele melhor do que ninguém. Sabia como manipulá-lo, acariciá-lo e alimentá-lo. Logo, ele estaria completamente sob seu controle. Depois de desligar, ela abriu seu espelho compacto, verificando seu reflexo. Perfeita, ela murmurou. Sempre perfeita. Sua amiga Mia chegou, deslizando para o assento em frente. Sofia, eu vi o vídeo ontem à noite. Você realmente foi em frente com isso? Sofia riu levemente. Ah, qual é? Eu não o forcei a humilhá-la. Eu apenas dei um empurrãozinho. Mia franziu a testa. Ela está grávida, Sofia. Isso é cruel. Sofia deu de ombros. Cruel? Não. Estratégico. Você acha que o amor te leva a algum lugar neste mundo? O poder leva. Eduardo tem isso. Em breve, eu também terei. Ela tomou um gole de café como se estivesse falando sobre o clima. Além disso, aquela mulher era entediante, sempre com suéteres largos, quieta, obediente. Ela pensava que ser gentil a tornava forte. Patética. Mia parecia desconfortável. E se ela voltar? Os lábios de Sofia se curvaram em um sorriso frio. Então eu a esmagarei de novo. Só que desta vez ninguém vai acreditar nela. Ela se levantou, jogou algumas notas na mesa e vestiu seu casaco de grife. A porta do café se fechou atrás dela, enquanto ela caminhava em direção ao escritório de Eduardo. Ela já imaginava, ela sentada no lugar de Lívia, seu nome ao lado do de Eduardo nos documentos da empresa. Tudo estava se encaixando. Mas enquanto Sofia atravessava a rua, ela não notou o homem sentado em um carro próximo, tirando fotos silenciosamente. Sua câmera clicou 1, 2 vezes, capturando cada movimento dela. Aquele homem logo descobriria a verdade que Sofia pensava ter enterrado para sempre, e sua máscara perfeita estava prestes a rachar. A partir daqui, devido ao tamanho do roteiro, irei mesclar as partes repetidas ou muito longas para manter o fluxo contínuo e emocionante, focando nas cenas de virada. As máquinas apitavam no quarto de hospital, um som constante e assustador. Lívia acordou para um borrão de paredes brancas
e o cheiro de antisséptico. A dor aguda em seu abdômen a forçou a deitar-se novamente. O pânico a invadiu. O bebê. Por favor, que o bebê estivesse bem. O médico entrou, seus olhos gentis, mas pesados. Dona Lívia, ele começou suavemente. Seu bebê ainda está vivo, mas os batimentos cardíacos estão fracos. O estresse e a queda causaram complicações. Faremos tudo o que pudermos, mas você precisa de repouso absoluto. As palavras a cortaram como vidro. Lívia cobriu o rosto com as mãos. Por favor, salvem meu bebê. Ele é tudo o que me resta. O telefone dela tocou. Uma mensagem de Eduardo. Você me envergonhou na frente de todos. Fique no hospital até que eu decida o que acontece em seguida. Outra chegou logo depois, de Sofia. Eduardo está comigo esta noite. Ele disse que você vai ficar bem. Tente não piorar as coisas. A mão de Lívia tremeu tanto que o telefone escorregou e caiu no chão. Ela se encolheu na cama, chorando em silêncio. Horas depois, Lívia sentou-se na janela, o vislumbre de força se acendendo em seus olhos. Ela pensou em sua boutique, em seus esboços, na mulher confiante que ela já tinha sido. Essa mulher estava desaparecida. Tudo o que restava era este corpo frágil e um pequeno piscar de vida dentro dela. No dia seguinte, Eduardo entrou no quarto, segurando um buquê de lírios brancos. O semblante era de culpa cuidadosamente ensaiada. Lívia, ele disse suavemente, você está pálida. Eu sinto muito por tudo. Eu perdi o controle naquela noite. Eu não deveria ter dito aquelas coisas. Eu quero que recomecemos pelo bebê. A menção do bebê a enfraqueceu. O bebê ainda está fraco, ela sussurrou. Eduardo colocou as flores na mesa, tirando uma pasta de sua maleta. Eu conversei com meu advogado. Existem alguns formulários para o seguro e a cobertura hospitalar. Eu cuidei de tudo, mas eles precisam da sua assinatura, já que a apólice está em seu nome. Seguro? Ela perguntou confusa. Sim, ele disse calmo e persuasivo. Isso protegerá o bebê se algo acontecer. É apenas papelada, nada complicado. Ela hesitou. Posso ler? Claro, ele disse rapidamente, abrindo a pasta e virando para a última página. Mas é principalmente jargão legal. Apenas assine aqui e aqui. A mão dele guiou a dela gentilmente, como nos velhos tempos. O coração dela se amoleceu de uma forma perigosa. Talvez esta fosse realmente a maneira dele de consertar as coisas. Sua caneta rabiscou o papel, 2 assinaturas limpas. Eduardo sorriu fracamente, fechando a pasta. Obrigada, ele disse. Você fez a coisa certa. Ele beijou sua testa, os lábios frios. Descanse agora, eu cuido do resto. Quando ele saiu, Lívia se recostou, exausta, mas estranhamente esperançosa. Mas ao sair, Eduardo deixou cair uma das cópias não assinadas. Um sopro de vento o virou. E no topo, as palavras brilhavam em letras grandes. Transferência de propriedade e ativos. O coração de Lívia gelou. A traição não havia acabado. Havia apenas se aprofundado, roubando não apenas seu marido, mas seu futuro. O mundo de Lívia ficou imóvel quando ela acordou novamente. Mas algo dentro dela havia mudado. Seu estômago estava estranhamente leve. Os apitos rítmicos das máquinas estavam mais rápidos, mais altos, mais nítidos. Eduardo apareceu momentos depois, o rosto tenso. Lívia, ele disse, pegando a mão dela. Você precisa respirar. Faremos tudo o que pudermos. Mas seus olhos lhe contaram a verdade antes de suas palavras. Horas depois, quando o quarto estava quieto novamente, Eduardo sentou-se ao lado de sua cama, os ombros pesados de tristeza. Eu sinto muito, ele disse suavemente. O bebê não resistiu. Houve muito estresse, muito trauma. As palavras a atingiram como um golpe físico.
Sua respiração ficou presa na garganta. Ela sentiu sua alma se rasgar em pedaços. Não, ela sussurrou, balançando a cabeça. Não, isso não é verdade. Ele estava bem. Eu o senti chutar. Ela se virou, soluçando em silêncio. O som da voz de Eduardo na festa, frio e cortante, veio à tona. Você sempre estraga tudo. As palavras agora pareciam proféticas. Ele tinha arruinado tudo, até isso. Ele nem sequer ligou, não é? Ela sussurrou a Eduardo mais tarde. Não, ele respondeu tristemente. Uma risada amarga escapou de seus lábios. Claro que não. Ele deve estar com ela agora mesmo, celebrando. Eu não deveria falar assim, ela disse de repente, sua dor se tornando raiva. Ele tirou tudo de mim, minha dignidade, minha carreira, meu bebê, e eu ainda pensei que talvez ele me amasse. Quando ela finalmente olhou para Eduardo, seu rosto estava pálido, mas seus olhos ardiam com algo novo, algo feroz. Eu cansei de ser vítima dele, ela sussurrou. Ele matou meu filho. Ele nunca mais vai me tocar. Então me deixe te ajudar, Lívia. Você não precisa enfrentá-lo sozinha. Ela respirou fundo. Me ajude a desaparecer, Eduardo. Não posso mais ficar aqui. Ele hesitou, então assentiu lentamente. Era quase meia-noite quando Lívia se sentou lentamente, seu corpo fraco, seu coração vazio. Eduardo entrou silenciosamente, vestindo uma jaqueta escura. Lívia, ele sussurrou. Não podemos esperar mais. Ele voltará quando perceber que você sabe o que eram aqueles papéis. Precisamos tirá-la daqui. Seu sangue gelou. Ele me colocará em uma clínica particular sob a supervisão dele. Se isso acontecer, eu desaparecerei. Ele faria. Eduardo a interrompeu gentilmente. E já fez coisa pior. Lívia afastou o cobertor, as pernas tremendo sob seu peso. Não sou forte o suficiente para correr. Eu a ajudarei, ele disse simplesmente. Mas você tem que confiar em mim. Ele a guiou pelo corredor escuro. Eles se moveram em silêncio. Quando chegaram à porta dos fundos, Eduardo a abriu e a chuva fria entrou. O ar da noite atingiu seu rosto, cortante e purificador. Pareceu o primeiro suspiro de liberdade. Eles correram para o carro dele e dirigiram para a escuridão. Para onde estamos indo? Lívia sussurrou. Uma cidade litorânea a algumas horas daqui. Eduardo respondeu. Quieta, segura. Ninguém a encontrará lá. Ela encostou a cabeça na janela, observando as luzes da cidade sumirem na distância. Por que você está me ajudando? As mãos de Eduardo apertaram o volante. Porque alguém deveria ter ajudado você há muito tempo. O mar se estendia infinitamente diante dela, as ondas rolando em um ritmo constante que parecia uma respiração. Lívia estava na janela de uma pequena cabana na costa, enrolada em um cobertor. Haviam se passado 3 semanas desde que ela fugira de São Paulo. 3 semanas desde que ela enterrou seu bebê em uma cerimônia silenciosa, apenas com uma pequena flor branca flutuando na maré do oceano. Eduardo a visitava diariamente, trazendo mantimentos e remédios. Ele nunca perguntava sobre o passado, nunca pressionava. Ele simplesmente aparecia com olhos calmos e mãos firmes. Você está curando, ele lhe disse uma manhã. Não apenas seu corpo, mas sua alma. Não apresse isso. Eu me sinto como um fantasma às vezes. Talvez, mas fantasmas não se reconstroem. Você está se reconstruindo. Naquela tarde, Lívia abriu um velho caderno de esboços. As páginas cheiravam levemente a casa. Ela virou as páginas, observando os designs que um dia sonhou em mostrar nas passarelas. No último, ela desenhou algo novo, um vestido branco com asas. Ela o chamou de renascimento. É lindo, Eduardo disse. Você deveria fazê-lo. Eu nem tenho tecido ou ferramentas. Eu as encontrarei,
Ele disse simplesmente: se isso a trouxer de volta à vida, eu encontrarei tudo o que você precisar. Dias se passaram e o vestido branco tomou forma. O zumbido da máquina de costura preencheu a pequena cabana. Cada ponto parecia costurá-la de volta. Quando ela finalmente o segurou contra a luz, sentiu algo que não sentia há tanto tempo. Orgulho, não como esposa, não como vítima, mas como ela mesma. Você é mais forte do que ele jamais acreditou, Eduardo observou. Lívia olhou para o horizonte, os olhos ferozes. Ele tentou me destruir, mas ele apenas construiu a mulher que vai se levantar contra ele. O desmoronamento de Eduardo e a reafirmação de Lívia. As paredes de vidro do escritório de Eduardo refletiam a luz fria da manhã, revelando um homem desmoronando. O escândalo da festa havia se espalhado. Ele estava perdendo investidores, e sua imagem havia se transformado de empresário visionário em abusador arrogante. Sofia entrou, impecável, como sempre. Você precisa se acalmar, ela disse. Me acalmar? Eduardo retrucou. Estamos perdendo tudo. Você sabe quanto custa o controle de danos agora? Então conserte, ela disse. Você é Eduardo Moore. Você sempre conserta as coisas. Você não entende. Ela ainda possui metade desta empresa. Se ela decidir tornar isso público... Ela não fará isso, Sofia interrompeu. Ela é fraca. Ela fugiu em vez de lutar. É isso que mulheres como ela fazem. Ela está provavelmente escondida em algum apartamento barato, chorando por seu bebê morto. Eduardo congelou. Como você sabe disso? Eu tenho amigos no hospital. A notícia se espalha rápido. Eduardo virou-se, seu reflexo parecendo vazio. Você acha isso engraçado? Meu filho morreu. Sofia deu de ombros. Não haja como se você se importasse. Você a queria longe muito antes disso. As palavras o atingiram mais forte do que ele esperava. Pela primeira vez ele não conseguiu responder. Talvez porque no fundo ela estivesse certa. Quando Sofia saiu, Eduardo afundou em sua cadeira. Ele abriu seu cofre, pegando os documentos assinados por Lívia, sua suposta vitória. Mas ao olhar para a assinatura dela, seu telefone tocou com um novo e-mail do departamento financeiro. Retirada não autorizada detectada das contas da empresa. O coração de Eduardo disparou. O quê? Ele não sabia, mas a mulher que ele pensava ter sumido já estava recuperando seu poder. E sua queda tinha acabado de começar. Sofia estava encostada na varanda de Eduardo, o vento noturno soprando em seu cabelo. O escândalo estava começando a envenenar o império dele. Você está feliz agora? Ele gritou, jogando uma pilha de papéis pela sala. Você queria me destruir. Bem, parabéns. Não haja como a vítima, ela disse calmamente. Você causou essa bagunça. Você me usou, mentiu para mim e pensou que eu ficaria aqui sorrindo enquanto você rastejava de volta para ela. Você me arruinou, ele gritou. Não, querido, ela disse, os olhos frios e brilhantes. Você se arruinou. Eu só dei ao mundo um assento na primeira fila. Ele a encarou. O que você quer dizer? Digamos que alguns de seus fundos foram realocados. Ela sorriu. Afinal, eu precisava de seguro. Você é muito instável para confiar. O rosto de Eduardo perdeu a cor. Você me roubou! Sofia deu de ombros. Não roubei, assegurei. Você pode chamar de autoproteção. Ele avançou sobre ela, agarrando seu pulso. Sua cobrinha. Ela não vacilou. Em vez disso, ela o olhou nos olhos. Me solte, Eduardo, ou eu libero as gravações. Ele congelou. Que gravações? As daquela noite, ela disse calmamente, libertando o pulso. Cada palavra, cada insulto, cada humilhação que você lançou sobre sua esposa grávida. O mundo adoraria ouvir o verdadeiro Eduardo Moore.
Você não acha? Eduardo se virou, respirando pesadamente. Você se arrependerá disso. Não, querido, você se arrependerá. Sofia disse com um sorriso de escárnio. Eu sempre soube que você era perigoso, mas não era inteligente. Esse é o seu defeito. Eduardo desabou no sofá. A cidade piscava lá fora como estrelas moribundas. Tudo o que ele havia construído estava escorregando por seus dedos. Lívia estava no litoral com Eduardo, o médico, que havia se tornado seu guardião. Ela havia evitado falar sobre o passado, mas a raiva pela trapaça dos papéis assinados a consumia. Ele me fez assinar papéis no hospital, ela disse a Eduardo, o médico. Eu pensei que fossem para o seguro, mas não eram. Eram? Eduardo tirou uma pasta de sua bolsa. Eu estive investigando. Sua assinatura aparece em vários documentos da empresa. Transferência de propriedade, autoridade de liquidação e autorização para retirada de ativos. Ele roubou tudo que estava em seu nome. É verdade. Então, ela sussurrou, a voz tensa. Há mais, Eduardo continuou. Ele não agiu sozinho. Sofia foi quem preencheu a papelada. Eles são ambos culpados. Lívia fechou a pasta. A raiva começou a se agitar, não selvagem ou desesperada, mas fria e focada. Ele tirou meu dinheiro, meu nome, meu filho, minha dignidade. Eu não posso deixar que ele tire minha paz também. O que você vai fazer? Lívia levantou os olhos, afiados como vidro. Vou pegar de volta o que é meu. Isso significa voltar para São Paulo. Que falem, ela disse firmemente. Eu me escondi por tempo suficiente. Quero que ele me veja de pé novamente. Quero que ele saiba que não estou quebrada. A linha do horizonte de São Paulo brilhou à distância, enquanto o carro cruzava a ponte. Lívia estava de volta. Ela saiu do carro no estacionamento subterrâneo da sede de sua antiga empresa, vestida com um vestido preto desenhado por ela. Simples, elegante, poderoso. A secretária congelou quando a viu. Dona Lívia, o senhor Eduardo está em uma reunião. A voz de Lívia estava calma, mas seu tom era de aço. Diga a ele que a esposa dele está aqui. Em minutos, Eduardo apareceu no corredor, o rosto pálido. Lívia, ele ofegou, você está viva. Eu nunca estive morta, ela disse cruelmente. Apenas ausente. Você não deveria estar aqui. Eu posso cuidar de tudo. Tenho certeza que pode, ela respondeu. Foi o que você me disse quando roubou tudo o que me pertencia. Ela levantou o pendrive. Você forjou minha assinatura, transferiu ativos em meu nome e deixou sua amante preencher os documentos. Você achou que eu não descobriria. Você não pode provar isso. A mandíbula de Eduardo se apertou. Lívia sorriu. Você sempre me subestimou, Eduardo. Esse é o seu erro. Ela se virou para sair. Eu não estou aqui por vingança. Ainda não. Eu só queria que você visse que a mulher que você tentou destruir ainda está de pé. A voz de Eduardo a seguiu, cheia de pânico. Lívia, não faça isso. Ela olhou para trás, os olhos frios à Edifimesse. Eu já estou fazendo. Na manhã seguinte, São Paulo acordou em caos. As redes sociais explodiram com a manchete. Empresário Eduardo Moore exposto por fraude e abuso. Um vídeo da humilhação de Lívia na festa se espalhou como fogo. Em sua cobertura, Eduardo quebrou o telefone. Quem fez isso? Sofia, deitada no sofá, sorriu. Eu te disse que aquela noite voltaria para te assombrar. Não fui eu, diretamente, mas eu o passei para alguém que o fez. Você me arruinou! Ele gritou. Não, querido, ela disse. Você se arruinou. Eu só dei ao mundo um assento na primeira fila. Ela revelou que havia roubado fundos dele e tinha cópias de todas as gravações. Eu não vou afundar com seu navio, ela disse. Sofia pegou sua bolsa e saiu. Ela tentou fugir do país. No entanto, enquanto corria pelas ruas molhadas,
seu telefone recebeu uma mensagem anônima. Fugir não vai te salvar. Você pagará pelo que fez. Ela apertou o acelerador. Pneus cantaram, o carro rodopiou. E então, tudo ficou preto. Sofia, a amante que sorriu para a dor de outra mulher, nunca mais sorriria. Eduardo, agora sozinho, viu a transmissão na TV. Lívia Moore é chamada de heroína. O triunfo e o legado de Lívia. Anos depois, Lívia Moore não era mais definida por seu passado. Ela estava no National Business Innovation Summit, radiante no palco. 2 anos atrás, ela começou. Eu perdi tudo. Minha empresa, meu lar, minha família, até meu filho. O mundo me viu cair e chamou isso de fraqueza. Mas, às vezes, cair é a única maneira de ver quem realmente fica ao seu lado. No fundo do salão, Eduardo, mais velho, mais magro, estava entre a multidão. Ele se ajoelhou e implorou perdão. Você não está arrependido pelo que fez, ela disse calmamente. Você está arrependido pelo que lhe custou. Eu perdoo você, Eduardo, ela disse no microfone para todo o salão, que aplaudia de pé. Mas perdão não é esquecimento. Você viverá com o que fez, e eu viverei livre disso. Lívia e Eduardo, o médico, trabalharam juntos. Ela o havia procurado, armada com as provas que ele havia coletado. Eles entregaram o pendrive às autoridades. Eduardo Moore foi condenado a 15 anos de prisão por fraude, falsificação e abuso doméstico. Lívia fundou o projeto Mulheres em Ascensão, The Rising Women Project, um lugar onde mulheres que perderam tudo poderiam encontrar segurança, aconselhamento e ajuda legal. Em seu próprio escritório, no topo de um prédio, ela olhou para o horizonte. Eduardo, o médico, ao seu lado. Ela não sentia ódio, apenas paz. Eu não o odeio mais, ela disse finalmente. Ele se destruiu muito antes de eu revidar. Eu costumava pensar que perdão significava fraqueza, mas agora eu sei que significa liberdade. A história de Lívia, a mulher que foi forçada a despir sua dignidade, mas que se vestiu com sua própria vitória, tornou-se o farol para milhões. A reflexão e o chamado, valor e CTA. Portanto, é assim que a história termina. Meus queridos amigos, vocês ainda estão aqui comigo, certo? Se você ficou até este momento, talvez algo na jornada de Lívia tenha tocado seu coração de uma maneira silenciosa. Sua dor, sua queda e sua ascensão nos lembram de uma verdade poderosa. Não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos sempre escolher como nos levantamos disso. Os estoicos diziam: o que está no caminho, torna-se o caminho. Cada ferida, cada desgosto, pode se tornar um portal para a força se ousarmos enfrentá-lo. Assim como Lívia, todos nós temos momentos em que o mundo nos quebra, mas a cura começa quando paramos de deixar que o passado seja o dono da nossa história. A paz é poder. Então, respire fundo, fique de pé e lembre-se: você é mais forte do que a dor que te causaram. Agora, eu quero saber de você. Qual foi o momento em que você se sentiu mais quebrado, mas encontrou a força para se reconstruir? Deixe sua história nos comentários abaixo. E se esta história de reconstrução e justiça te inspirou, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda a nossa mensagem a chegar a mais mulheres que precisam ouvir que a sobrevivência é possível. E claro, inscreva-se no canal para não perder a próxima história de superação e empoderamento. A jornada de Lívia não acaba aqui. A sua também não. Vamos conversar nos comentários.